Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí do outro lado, muito importante para a sua aprovação, muito importante para a sua nomeação. Vamos ver aqui junto com o professor o que vamos estudar neste bloco de aulas. Está aí no quadro o tema que vamos ver na aula de hoje, será o tema de ética na administração pública. Então veja, meu amigo, que esse tema, ética na administração pública, ele é um tema bem importante, um tema que é bastante cobrado em provas de concursos públicos, e nós podemos estudar a ética dentro da administração pública sobre diversos enfoques. Os editais costumam ter uma cobrança aí de muitos pontos dentro desse tema. Muitas vezes a diferenciação entre ética e moral, a questão da ética e da cidadania, a ética empregada dentro do serviço público, os regramentos éticos, os códigos de ética. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de alguns conceitos e o professor vai conversar com você aí de casa sobre o decreto 1171 de 1994. Então hoje eu vou falar também um pouquinho sobre as comissões de ética e sobre a penalidade que a comissão de ética poderá aplicar, algo que cai muito em prova de concurso. Então não perde essa aula, acompanha ela até o final. Eu vou trazer aí essas informações para você que são importantes e que costumam ter uma grande incidência em provas de concurso público, tá certo? Bom, vamos lá então, meu caro amigo. Antes de nós adentrarmos aqui ao tema da aula de hoje, eu quero convidar você mesmo que ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo, inscreva-se, clique no sininho. Trazemos aqui no Qualis Concursos vídeos novos para você aí de casa de segunda a sexta-feira, com conteúdo novo, com conhecimento novo para ajudar você na realização do seu sonho, tá certo? Então, para que esse trabalho ele possa continuar a ser desempenhado diariamente e trazer para você cada vez mais condições de chegar ainda mais perto dos seus objetivos, basta que você curta o vídeo, basta que você, claro, se você gostar do conhecimento, gostar da aula, deixa aí o seu like, coloca aí a curtida e também aí se inscreva no canal, assim você passa a receber as nossas atualizações, você passa a ser notificado se você clicar no sininho, vai se manter sempre informado. É isso aí. Acesse lá o site do Qualis Concursos também e busque lá uma solução para ajudar você na sua preparação. Bom, meu caro amigo, vamos lá então. Hoje eu vou conversar com você aí de casa sobre a ética na administração pública. Sim, opa, você que disse saúde, obrigado. Bom, meu amigo, como eu disse para você, isso pode ser visto sobre alguns enfoques. Hoje nós vamos tratar aqui um pouquinho sobre o que determina o decreto 1171 de 1994. Sim, parece até uma certa ironia, mas o decreto 1171 vai tratar sobre a ética no serviço público federal. E se você está se perguntando, professor, a quem é aplicável este código de ética que está previsto no decreto 1171 de 1994? Bom, a gente vai ver, meu amigo, que ele é o código de ética do servidor público federal. Então, em tese, o decreto 1171 ele estabelece o código de ética do servidor público do Poder Executivo Federal. Ocorre, e é isso que eu vou tratar aqui com você, quando a gente falar da abrangência, ele acaba tendo uma aplicabilidade um pouco maior. Muitas vezes não é somente dentro do próprio Poder Executivo que são obedecidas as disposições deste decreto, mas a gente vai chegar lá, tá certo? Bom, então o professor vai tratar com você aí de casa, vamos fazer aqui, ver alguns conceitos que são importantes para que você possa entender aqui essa disciplina, possa entender as disposições do decreto. Bom, você tem que saber que a questão de ética, ela é diferente da moral. Não é muito o enfoque dessa aula, mas é importante que você saiba. A ética ela é perene, a ética ela é universal, enquanto que a moral ela é temporária, ela é individual. Então, tem diversas diferenças aí entre
a palavra ética e a palavra moral, a própria etimologia da palavra, né? Moral vem de morales, relativos aos costumes, aos hábitos, enquanto que a ética já está relacionada ao estudo das diversos tipos de moral, enfim. Então, são conceitos aqui importantes, meu caro amigo. São conceitos que você precisa compreender. A gente vai ver um conceito aqui, acho que eu até coloquei no material aqui para você, olha só. O conceito de servidor público. Quando nós falamos para fins de aplicação deste decreto que estamos estudando, que é o decreto 1171 de 1994, a gente vai entender como servidor aquele que por algum motivo esteja ligado ao poder público, esteja ligado ao Poder Executivo Federal, estando ele dentro de uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, estando ele dentro de um órgão da administração direta, como a Polícia Federal, como uma Polícia Rodoviária Federal. Então, são servidores que estão ligados ao Poder Executivo Federal. São servidores que se submetem ao Código de Ética. Então, se você está estudando para um cargo dentro do Poder Executivo Federal, cargo da União, você vai ter que conhecer as disposições do Decreto 1171, porque ele regulamenta a ética no Serviço Público Federal. Compreende a importância dele? Bom, é isso que a gente já tratou aqui um pouquinho com você sobre a importância dele. Então, mais do que regular os servidores do Poder Executivo Federal, o Decreto 1171, que institui, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ele não se aplica somente aos servidores do Poder Executivo Federal. Em tese, sim. Pelas disposições do decreto, sim. Por quê? Porque o decreto aprova o Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal. Só que muitos tribunais, aí a gente já impacta aqui na abrangência, muitos tribunais que possuem os seus próprios códigos de ética, eles acabam por prever disposições ou muito similares, ou muitas vezes eles até prevêem expressamente que vai ser aplicado subsidiariamente ao Código de Ética daquele tribunal as disposições do Decreto 1171 de 94. Então a abrangência dele acaba sendo um pouco maior do que o escopo do próprio decreto, porque algumas outras normativas acabam por incorporar a aplicação dessas normas. Então, ele é um decreto muito importante, tem que conhecer, tá bom? Tem que conhecer, meu amigo. Por quê? Ter um código de ética é algo importante. Não só dentro de instituições privadas, mas dentro das instituições públicas também é muito importante você ter códigos de ética. Porque através dos códigos de ética você consegue padronizar algumas condutas. O nosso cidadão, o nosso contribuinte, ao ir a uma repartição pública, ele já sabe de antemão a postura que aquele servidor deverá ter para com ele. Compreende? Então, o código de ética, ele tem diversas características e diversas finalidades que fazem com que ele tenha um grau de importância muito grande para o serviço público, para a administração pública. E aqui no nosso caso, como estamos tratando da administração pública federal. Um código de ética, ele auxilia, por exemplo, a solucionar algumas dúvidas de determinado servidor. Às vezes, quando o servidor está em dúvida se ele opta pelo caminho A ou se ele opta pelo caminho B, muitas vezes um código de ética ajuda a dirimir essas situações. Um código de ética ajuda a diminuir o grau de subjetividade das interpretações pessoais. Ou seja, ele ajuda a tornar um pensamento mais hegemônico, um pensamento na qual as pessoas consigam atuar, consigam pensar e consigam atuar no seu dia a dia, visando atingir as finalidades do órgão que aquela pessoa está vinculada, visando atingir as finalidades da administração pública. Então, um código de ética ele é algo muito importante para empresas privadas, mas é claro, aqui no nosso caso,
para o serviço público, sem dúvida nenhuma. Bom, feita aí essa introdução com você aí de casa, eu acho que a gente já pode dar andamento aqui na nossa aula. Bom, vamos lá então. O decreto 1171, deixa eu tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta do professor para a gente poder continuar. Então, o decreto 1171, nós podemos entendê-lo aqui, meu caro amigo, como uma típica manifestação do poder regulamentar, tá certo? Afinal de contas, nós temos aqui o presidente da República regulamentando dispositivos como, por exemplo, dispositivos da Lei 8.112, como, por exemplo, dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. Então, está entendendo por que esse decreto é um decreto importante? Ele regulamenta o Estatuto do Servidor Público Federal, ele regulamenta a Lei de Improbidade Administrativa. Então, ele é importante, tá certo? Veja, então, que é uma típica manifestação do poder regulamentar, tá certo? Estamos aqui visando a fiel regulamentação da lei. Tudo bem? Vamos lá então, vamos seguir. Olha só. Eu coloquei aqui para você o que significa a expressão regras deontológicas, tá? Isso você precisa compreender porque o próprio código vai falar de regras deontológicas. E aí você precisa entender que regras deontológicas são regras que são aplicáveis a determinado campo profissional. Então, no nosso caso, as regras deontológicas serão aplicadas a quem? No nosso caso, as regras deontológicas serão aplicadas ao servidor público civil do Poder Executivo Federal. Já te dei alguns exemplos, tá certo? Mas então o servidor público do Poder Executivo, então não é Poder Judiciário, não é Poder Legislativo. Como eu te disse, alguns órgãos do Judiciário, muitas vezes, acabam ali por ter códigos de ética que são embasados ou que aplica-se subsidiariamente as disposições deste decreto, mas, meu amigo, não é o escopo do decreto. O decreto, quando ele foi criado, foi feito para regulamentar as atividades do Poder Executivo Federal. Tá bom? Vamos seguir aqui, então, com os nossos estudos. Olha só. Coloquei, então, o significado para você da expressão regras deontológicas, que é exatamente o que vai estar previsto lá na seção 1 do capítulo 1. A seção 1 do capítulo 1 vai determinar aí regras aplicáveis ao servidor público civil do Poder Executivo, né? Então, veja, são as famosas regras deontológicas. Vamos lá, então. Antes da gente adentrar aqui as regras deontológicas, que eu já coloquei no quadrinho aqui para facilitar a sua vida, eu quero antes fazer essa definição aqui, tá? Eu já parto para as regras deontológicas, mas deixa eu só fazer esse adendo aqui com você aí de casa, que é o conceito de servidor público. Porque a gente vai falar muito em servidor público e você precisa de antemão entender o que é o servidor público. Veja que, de acordo com o decreto 1171, para fins de apuração do comprometimento ético, nós vamos entender que servidor público é aquele que, por conta de uma lei, então uma lei determina o vínculo daquela pessoa, como, por exemplo, um servidor público que possua um cargo público efetivo, ou um agente público aqui que esteja ligado através de um contrato, né? Como um terceirizado, por exemplo, poderia ser entendido como servidor público. Então, quando a lei fala servidor público para fins de apuração do comprometimento ético, a gente vai entender quase como que o agente público. Então, é uma expressão ampla, tá? Porque não é somente aquele que tem um vínculo de direito público, que tem um cargo público efetivo ou um cargo em comissão, não. É aquele que também tem um vínculo através de um contrato, aquele que tem um vínculo através de qualquer ato jurídico e que preste serviços, seja de natureza permanente ou não. Ou seja, de maneira temporária, de maneira excepcional, como, por exemplo, os contratados por tempo determinado, mesmo que não receba retribuição financeira. Então, imagina um estagiário, por exemplo, né? Hoje ainda a vida do estagiário é um pouquinho diferente do passado, aí, mas enfim. Mesmo que ele não tenha uma retribuição financeira pelo exercício ali da atividade, pelo exercício da função, para fins de apuração do comprometimento ético, a gente vai entender como servidor, sim. Mesmo que ele esteja ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal. Como?
autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Tá bom? Então aqui a gente vai entender esse servidor público de maneira ampla. Então, mais ou menos aí o que está definido dentro do conceito de agente público. Então, a gente vai entender de uma maneira ampla aqui quando a gente fala para fins de aplicação do decreto. Fazendo esse adendo, a gente já pode aqui partir, então, para o que o professor havia falado sobre as regras deontológicas. Então, como eu lhe falei, as regras deontológicas são algumas regrinhas aplicáveis a determinado campo profissional, que aqui no nosso caso será o quê? O servidor público civil do Poder Executivo Federal. Bom, regras deontológicas, você tem que ficar bem esperto. Eu já vi algumas questões que eles brincaram um pouquinho aqui com a estrutura do código. Porque o código ele traz algumas regras deontológicas, ele traz também alguns deveres e ele traz também algumas vedações. Basicamente, essa é a estrutura do decreto. Ele é um decreto que não tem muito segredo, ele é um decreto relativamente tranquilo para você estudar. Então, uma matéria aí para você gabaritar em prova, só que você tem que ficar esperto com esses detalhes, tá? Em prova eu já vi cair dessa maneira. Eles pegaram lá uma regra deontológica, que a gente vai ver aqui algumas delas, as regras que o professor separou de uma maneira didática aqui para a gente entender. E ele brincou um pouquinho com a questão dos deveres e das vedações. Então, ele pegou uma regra deontológica e disse que era um dever. E pode acontecer isso, ele pode pegar uma regra deontológica e dizer que é uma vedação, ele pega uma vedação e diz que é uma regra deontológica, ele pega um dever e diz que é uma vedação. Então essa estrutura que você está vendo aqui, ó, você tem que ficar bem esperto com ela. A gente vai estudar, o professor trouxe aqui mastigadinho para você, ó, regras deontológicas, deveres, vedações. Então você tem que ficar bem esperto aqui para poder diferenciar um do outro, tá bom? E aí é claro que um está relacionado ao outro. Por quê? Se eu trago uma regra que o servidor tem que cumprir, ao mesmo tempo eu vou também ter que especificar alguns deveres que estarão embasados nessas regras. E ao mesmo tempo que eu tenho o dever de fazer algo, muitas vezes eu tenho a vedação de praticar aquilo. Então, são coisas que se você não ficar bem atento, você pode confundir em prova, porque são temas que muitas vezes estão ali um tanto quanto relacionados. Então você tem que abrir o olho, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso daqui. Vamos lá. Vamos seguir então o caminho aí, ó. Olha só. Se você ainda não baixou o seu material, acessa lá o site do Qualis Concursos, baixa o seu material gratuito, que hoje o seu material vai ser bem importante, tá bom? Porque aqui o professor adotou uma sistemática bem legal que é para facilitar a sua memorização. E como vai ser? Você tem o seu material escrito, aonde você tem lá as disposições do decreto. E agora aqui você está acompanhando junto com o professor uma maneira para você conseguir memorizar as disposições do decreto de uma maneira mais rápida. Porque o decreto ele traz ali de uma maneira um pouco mais extensa. Aqui ajuda você a memorizar as disposições do decreto. Porque a questão do concurso público, meu amigo, algumas questões você vai ter que entender, algumas questões você vai ter casos práticos, algumas questões você vai ter uma questão de decoreba mesmo, da letra da lei, algumas questões um pouco mais de raciocínio. Então, cada questão ela acaba variando de acordo com a banca, de acordo com o cargo. Essa questão aí do perfil do cargo que você está prestando é importante que você conheça. Qual que é a banca que aplicou as últimas provas? Né? Como que eram as provas? Era múltipla escolha? Não era? Você tem que ficar bem esperto com isso. Isso faz a diferença na hora de você separar os classificados dos não classificados. Então tem que abrir o olho com isso. Então vamos lá, pega lá o material, baixa o material no site do Qualis e vamos acompanhar aqui junto com o professor. Você vai observar lá no anexo, quando a gente trata das regras deontológicas, você vai observar o que está descrito no inciso 1. O inciso 1, ele vai dizer que são regras deontológicas, olha só, acompanha junto com o professor, a dignidade, o decoro, o zelo, aí você pode acrescentar aí, o professor acabou não colocando aqui, ó, mas acrescenta, vamos lá no material aí, ó, vamos lá. O zelo,
A eficácia que já está aqui, olha só, ele vai dizer que isso daqui são regrinhas que o servidor tem que observar no desempenho da sua função. Então a dignidade, o decoro, a eficácia e o zelo, eles são primados morais que o servidor não pode abrir mão disso. O inciso 1 ele vai dizer que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes são direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Quer dizer, olha, servidor, trate no dia a dia, aplique essa ideia, esse conceito de dignidade. Trate tanto o administrado como também os seus colegas de trabalho, os seus subordinados, os seus chefes, de maneira respeitosa, de maneira a respeitar seus direitos básicos. Trate as pessoas com urbanidade, com educação, com decoro, pautado sempre no que as leis e normas determinam. Atinja os objetivos que você está disposto a atingir ou que lhe é determinado. Haja de uma maneira a economizar o patrimônio público, da onde sai o dinheiro para que o servidor possa cumprir com as suas funções. Sai do bolso de toda a sociedade e do próprio servidor, que contribui com os seus tributos. Então, nada mais justo que este servidor ele haja de maneira a economizar o patrimônio público, ele haja com zelo no que tange ao cuidado, no que tange ao exercício da sua atividade. Além do que, olha só, o servidor público ele não poderá desprezar jamais o elemento ético da sua conduta. Então a moral já está também embutida aqui no inciso 1 também. E aí vem lá o inciso 2 vai dizer que o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, parágrafo 4º da Constituição Federal. Quer dizer, meu amigo, veja, o servidor público ele não pode abrir mão da ética, tá? Não pode abrir mão da ética, essa é a ideia. Ele vai ter que sempre se pautar no que a sociedade entende como correto, entende como aceito, entende como praticável. Ele não pode desprezar a ética no seu dia a dia. E aqui você tem que ficar bem esperto. Algumas pessoas já erraram esse tipo de questão em prova por besteira. Por quê? Às vezes você estuda a questão dos atos administrativos dentro do direito administrativo e aí você estuda lá conveniência, oportunidade, ato discricionário, e aí você estuda lá o princípio da legalidade, e aí você acaba confundindo um pouco as coisas. Você imagina, só porque o servidor, a sua atividade é regida por lei, tudo que não está previsto em lei, ele não poderá atuar. Como uma regra, sim, essa é a verdade. Mas entenda uma coisa, meu amigo, tem muita coisa que vai acontecer e que, meu amigo, é uma questão de bom senso, é uma questão de ética, que muitas vezes seja adotada determinada postura. Imagina o seguinte, imagina que dentro de um órgão público pequeno, vamos dizer assim, um órgão pequeno, de repente um cidadão ali começa a passar mal, começa a infartar, ou cai, bate a cabeça e começa a sangrar. Aí o servidor fala, não, eu não vou ligar para uma ambulância porque isso não está dentro das regras previstas para o meu cargo. Ora, meu amigo, a ideia é mais ou menos a seguinte, né? Não interessa que está ou não está previsto nas atividades que estão previstas nas atividades do seu cargo, mas a gente está falando da vida de uma pessoa
que se ela não tiver ali, muitas vezes, um atendimento rápido, se ela não tiver ali um pronto atendimento, pode ser que a sua vida fique em risco. Então, para preservar a vida da outra pessoa, meu amigo, né, não iremos medir esforços, o raciocínio é mais ou menos isso, né? Então, a grande verdade, eu te dei um exemplo um pouco esdrúxulo, vamos dizer assim, mas para que você entenda que muitas vezes vão acontecer algumas situações que a lei ela não preveu ali como uma ação para o servidor, para a administração pública, mas são situações que acabam por acontecer, tá certo? Então quer dizer que o servidor realmente ele não decide no dia a dia somente o que é legal, o que é ilegal, o que é conveniente, o que é oportuno ou não, mas ele decide também o que é justo, o que é injusto, o que é ético, o que não é ético. Existe essa escolha dentro do dia a dia do servidor. Então, por isso que o código de ética ele tem essa preocupação e vai dizer, servidor, você jamais vai desprezar o elemento ético. E você sempre vai ter que optar pela decisão que melhor se adequa ao interesse público, ao interesse da coletividade. E é isso que nós vamos ter aqui, mais uma regra deontológica, que é a supremacia do interesse público. Olha só o que está previsto aqui nos incisos 3 e 4. Eles vão dizer o seguinte, que a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, quando a gente fala aqui de moral, a moral é uma regra deontológica que o servidor público do Poder Executivo Federal deve obedecer. Só que a moral, ela não se limita somente a gente distinguir o que é bem e o que é mal. Não é só isso. A moralidade não é só isso. A gente precisa entender que a gente sempre vai ter que se coadunar, olha só, ao interesse público, ao bem comum. Tem que haver um equilíbrio. A gente pode acrescentar aqui ainda, olha só, a legalidade. O servidor tem que agir de acordo com a lei. É uma regra deontológica, sem dúvida nenhuma. As leis e normas, ele tem que atuar conforme. Né? Então, veja que não adianta eu agir de acordo com a lei, mas de maneira a não se coadunar a finalidade da administração pública, que de certa maneira é atingir o interesse público. E um exemplo do que eu te dei seria exatamente, esse exemplo que eu te dei se encaixaria perfeitamente aqui. O servidor fala, não está na lei as atribuições do meu cargo, eu ligar para uma ambulância para que salve aqui o cidadão que está infartando. E uma repartição pequena, que imagine que não teria ali pessoas para prestar um pronto atendimento. Veja, a lei está cobertando esse servidor de certa maneira, mas você compreende, você concorda comigo que isso não atinge a finalidade da administração pública, que é a supremacia do interesse público, e preservar aquela vida estaria dentro do interesse público, compreende? Então é isso. Isso se coaduna aqui a supremacia do interesse público, a própria moralidade administrativa. Vamos ver aqui, olha só, o que diz o inciso 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente, por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Veja, a ideia é a seguinte. Da onde vem o dinheiro para que o servidor consiga cumprir com as suas funções? Dos tributos que todos nós pagamos, incluindo o próprio servidor. Então, peraí, se o dinheiro vem de todos nós que pagamos, nada mais justo que a administração pública, que os servidores ajam de acordo com o que a sociedade entende como praticável, entende como aceitável. Então, nada mais justo
de que as leis e normas e costumes da administração pública se coadunem à ética, se coadunem ao que aquela sociedade entende como praticável, entende como aceito, entende como correto, entende como justo. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver o próximo inciso. Olha só. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Bom, então a gente já tratou desses dois tópicos. Olha só, esse tópico aqui que é o servidor como integrante da sociedade, quando a gente falou aí que ele paga os tributos e tudo mais, né? E que tem que se coadunar a questão, a moralidade da administração pública. E aí agora a gente está falando aqui, olha só, da extensão da vida pública. Entenda uma coisa. Uma vez que você ocupa um cargo público, muito embora você tenha que fazer uma certa separação, né? Entender que você vai para o trabalho e tem que deixar o trabalho no trabalho. Quando você vai para casa, você esquece. Você não vai levar o trabalho para casa, a não ser que você trabalhe no home office, né? Brincadeiras à parte, mas isso é uma questão de qualidade de vida no trabalho, né? Qualidade de vida também, você acabar... E outra, né? Tem muita informação que você nem pode ficar repassando, você tem que manter um certo sigilo, manter um certo segredo, então é importante você fazer essas separações, né? Mas você precisa compreender que a vida particular acaba sendo uma certa extensão da vida pública. O que você faz na vida particular impacta na vida pública. Você pode favorecer ou você pode prejudicar a imagem do órgão, a imagem da instituição. Vamos raciocinar uma coisa aqui comigo, meu amigo e minha amiga. É facinho passar no concurso, não é? Você começou a estudar hoje, amanhã você está pronto, não é isso? Bom, é claro que não é bem assim que funciona, né? Exige dedicação, exige comprometimento, você passa ali um certo período de tempo se dedicando para que aquilo aconteça, então a gente sabe que não é fácil. Tem que cumprir com todas as etapas, tem que ser uma pessoa que tenha uma vida correta, uma pessoa que esteja no gozo dos seus direitos políticos, né, que esteja no gozo das suas obrigações, das suas faculdades. Então, entenda uma coisa, que a pessoa que é aprovada ali numa prova de concurso público tem que ser vista, sim, que ocupa um cargo público, tem que ser vista como um referencial, como um modelo a ser seguido, não é? Como um exemplo. Então, por isso que você tem que tomar cuidado e entender que a vida privada acaba sendo impactada pela vida pública. Imagina o seguinte, imagina um servidor público imagina que aqui tem um órgão, tá? Aqui tem um órgão. Aí aqui tem uma ruazinha. Imagina que todo dia, o servidor, ele sai do órgão, atravessa a rua e vem aqui para o bar todo dia. E aí todo dia ele toma um porre de cachaça aqui no bar e fica largado aqui na sarjeta até a madrugada. Bom, vamos lá. Das pessoas que passarem por aqui e que utilizarem os serviços do órgão, muito provavelmente vão falar, olha, quem está ali na rua, ali largado? É o servidor do órgão, olha, é o agente público ali, é o servidor. Olha como que isso vai afetando a imagem do órgão. Veja que por isso que existem até umas certas vedações aqui dentro do Código de Ética. Então entenda que a sua vida pública acaba respingando, vamos dizer assim, né, dentro da sua vida particular. Então entenda isso. Tranquilo até aqui? É isso aí, meu amigo. Além do que, nós temos a publicidade também como uma regra deontológica. Tá vendo como é mais fácil estudar assim? Ó? Eu coloquei aqui para você as palavras-chave. E assim fica mais fácil de você memorizar o conteúdo. Tá? Fica mais fácil porque a norma ela tem um linguajar mais técnico. Assim fica mais fácil para você memorizar. A publicidade é, sem dúvida nenhuma, uma regra deontológica que o servidor público do Poder Executivo Federal deverá obedecer. Isso está expresso no inciso 7, que vai dizer, salvo os casos de segurança nacional,
investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Ora, meu amigo, a regra então é a publicidade. A regra é que as pessoas tenham acesso aos atos da administração pública. É claro, em algumas situações, existe ali um certo controle daquela informação. Em algumas situações, existe o sigilo da informação. Nós temos isso definido em uma lei, que é a Lei 2.527 de 2011, conhecida como a LAI. Então, a Lei 2.527 de 2011, ela regula o direito de acesso à informação. E ela vai trazer algumas situações na qual a informação poderá ser abarcada por um sigilo. Então, a depender da situação, a informação pode ser classificada como secreta, ultrasecreta, reservada, mas isso é exceção. O sigilo é exceção. A regra será a publicidade. Então veja que, pelo Código de Ética, se você deixa de dar a publicidade a um ato que deveria ser público, você está também aí ferindo a própria moralidade. Interessante isso, né? É o que o Código de Ética coloca aqui para nós, que é um requisito de eficácia e de moralidade. Então, quer dizer, deixar de dar a publicidade, você afeta tanto a eficácia, que é também uma regra deontológica, como também a moralidade, que é também uma regra deontológica. Então essas regras, elas estão intimamente relacionadas. Você tem que entender que isso daqui é mais ou menos o que? Um organismo. Tudo isso tem que funcionar de maneira a se coadunar. Um respalda no outro. Quando você deixa de dar publicidade, está ferindo a moralidade, está ferindo a legalidade. Quando você deixa de agir de uma maneira a atingir o interesse público, você está muitas vezes ferindo a dignidade, o decoro, a eficácia, a moralidade, a ética, entende? Isso está interrelacionado, tá bom? Vamos lá então. Então tudo isso você poderá observar na letra da norma. É isso aí. Vamos lá então, meu amigo. Olha só. Além do que, temos lá o inciso 6. É isso? É isso aí. Aliás, não, já falamos. Temos o inciso 8, que vai tratar aqui da veracidade. Bom, antes da gente ver o inciso, é o seguinte. Veja. Todas as pessoas têm direito à verdade. As pessoas têm o direito de saber a verdade do servidor, saber a verdade da própria administração pública. Então veja, meu amigo, que por pior que seja a verdade, nós não podemos omiti-la. Mesmo que essa verdade prejudique a administração pública, sim. Mesmo que essa verdade prejudique o cidadão, sim. Mesmo que essa verdade prejudique o servidor, sim. O cidadão contribuinte tem direito de saber a verdade. Então a veracidade, a verdade é sim uma regra deontológica que nós poderemos observar lá no inciso 8, quando o decreto determina que toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação. Então olha que coisa bonita até, né? O que está descrito aqui no Código de Ética, e é uma grande verdade aqui, é quando você falta com a verdade, você está ferindo demais regras, você está ferindo a dignidade, moralidade, ética e por aí vai, sem dúvida nenhuma. Isso afeta
a sociedade como um todo. Temos que trabalhar com a verdade, tá bom? Além do que, temos a urbanidade, o respeito, a cortesia como regras deontológicas. É o que a gente vai poder observar lá no inciso 9, que a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então, ora, meu amigo, tem que sim trabalhar com boa vontade, tem que sim trabalhar de maneira cortês, tem que ser cortês com o seu colega, tem que ser cortês, tem que tratar com urbanidade as pessoas, o cidadão, o contribuinte. A pessoa não quer ser mal atendida. Inclusive, é importante mudar esse estigma que muitas vezes pairou sobre a administração pública, sobre o servidor público, aquela pessoa que não faz um atendimento com excelência. Isso não quer dizer fazer tudo que o cidadão pede, mas tratá-lo com educação, tratá-lo com cortesia, tratá-lo com urbanidade. Isso é importante porque se nós não respeitarmos as pessoas, isso pode ensejar um dano moral. Isso pode causar um dano à imagem daquela pessoa e, consequentemente, causar um prejuízo à administração pública pela prática de um dano moral. Além do que, temos que cuidar do patrimônio público. Vamos lá, vamos entender uma coisa, uma mesa. Imagina só, você deixa essa mesa na chuva, aí a mesa apodrece. Ora, da onde veio o dinheiro para comprar? Dos tributos que todos pagamos. Quem construiu a mesa? Uma pessoa construiu, ou mais pessoas construíram, vai que é uma linha de produção. Outras transportaram, outras receberam. Então, você deixar essa mesa na chuva sem o mínimo de cuidado, você está desrespeitando o trabalho das pessoas que se dedicaram a construir esse bem, a construir esse imóvel. Então a ideia aqui das regras deontológicas é fazer esse afastamento do dano moral, sem dúvida nenhuma. Olha só o que diz o inciso 10. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Quer dizer, não deixe as pessoas à espera de atendimento. Não deixe que se formem as longas filas. Então você não vai ficar lá jogando paciência enquanto a fila está aumentando, né, meu amigo? Você vai lá atender aquela pessoa. Porque isso pode sim ensejar um dano moral e causar um prejuízo à imagem do órgão e até mesmo um prejuízo financeiro. Tranquilo até aqui? Além do que, é uma regra deontológica a obediência às leis e ordens que são dadas sem dúvida nenhuma. O servidor público ele tem que obedecer às ordens legais que lhe forem dadas. Se é uma ordem ilegal, tudo bem, ele representa a autoridade que lhe deu a ordem. Agora, se é uma ordem legal, até devido à aplicação do poder hierárquico, o servidor público é obrigado a cumprir com aquela norma, com aquela ordem que lhe foi dada. É o que o inciso 11 vai colocar para a gente. Que o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando conduta negligente. Os erros repetidos, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir
e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. É isso aí. Obedeça às ordens que lhes são dadas, obedeça às leis e normas. Outra coisa, isso aqui eu nem sabia, hein? Isso aqui é uma novidade para mim. O servidor tem que trabalhar todo dia que está na escala dele de trabalho. Tem que comparecer ao trabalho. Olha só, é uma regra deontológica. É sim. E isso está expresso no inciso 12, mas é claro, de uma maneira mais sofisticada, o inciso 12 vai dizer que toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Sem dúvida nenhuma. Imagina aqui ó, que você tem 4 guichês para atendimento. Tá? Aí você tem a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3 e a pessoa 4. São 4 guichês de atendimento. Aí você imagina que são atendidas, sei lá, por exemplo, 1.000 pessoas por dia nesse órgão. 1.000 pessoas, quer dizer, fazendo uma divisão equânime aqui, cada um atende 250 pessoas. Agora, imagina que num belo dia o 2 e o 4 simplesmente resolvem faltar ao trabalho. As mesmas 1.000 pessoas estarão lá para serem atendidas. Então, ao invés das 1.000 serem divididas entre as 4, as 1.000 vão ser divididas entre o 1 e o 3. Consequentemente, eles irão dobrar a sua carga de trabalho. E ao invés de fazer 250 atendimentos, eles farão 500 atendimentos naquele dia. Ora, é bastante coisa, né? Que eu estou colocando só situações bem hipotéticas, tá? Não quer dizer que você vai ter que fazer isso, né? Bom, às vezes é difícil fazer poucos, né? Dependendo da atividade que você presta ali, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá. Então, o que eu quero te dizer aqui. Se o servidor falta, causa esse impacto. O servidor, ele é uma engrenagem. Né? Você tem aqui, eu sou péssimo de desenho, né? Mais ou menos isso. Era para ser uma engrenagem, vamos dizer assim. E você precisa entender que o servidor público, ele é uma peça de uma engrenagem, de uma máquina muito maior, que é o poder público, que é a administração pública, que é o serviço público do Poder Executivo Federal. Então, se ele não estiver funcionando bem nessa engrenagem, ele vai causar um problema em toda a máquina. Então, ele precisa entender isso, tá bom? Ele precisa entender que ele tem que ter essa responsabilidade, essa disciplina, para ter essa assiduidade, tá bom? Além do que, temos que essa questão que o professor resumiu como solidariedade e sinergia. Porque o inciso 13 vai dizer que o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Bom, resumindo, é isso que o professor colocou, a solidariedade e sinergia. Quer dizer, o servidor que trabalha em harmonia com os seus colegas de trabalho, com a estrutura organizacional. Esse servidor que ajuda, ele será ajudado. Uma mão lava a outra, o raciocínio é esse. Mas isso não quer dizer ser conivente com erro ou infração. Vamos entender uma coisa. Você está estudando, está cumprindo com a sua parte, vai passar no concurso. Agora é o momento que você fala amém, vai passar, vai ser nomeado, vai tomar posse. Você vai saber tudo o que tem que ser feito? Não. Por mais que você tenha lá um treinamento, né, um curso ali de formação, você ainda vai ter muita coisa a aprender, principalmente com as pessoas mais antigas ali. Né? Entenda isso, meu amigo, que você vai aprender muito. E você vai depender das pessoas para que você aprenda, para que você melhore os seus processos, para que você consiga cumprir a atividade ali mais rápida e com a mesma eficiência. Isso é a excelência definida por Aristóteles, é a prática reiterada. Então você vai depender da ajuda de outras pessoas. Então esteja aberto a isso, esteja aberto a pedir, a ajudar, a ser ajudado. Essa é a ideia aqui do Código de Ética. Tem que estar em harmonia com a estrutura organizacional, tem que respeitar os colegas, tem que respeitar o cidadão, o contribuinte. Entende? Essa é a ideia. Assim a gente consegue o quê? Engrandecer as relações,
efetuar o crescimento não só do órgão, na imagem do órgão, como engrandecer a nação realmente. A solidariedade é um princípio ético que vem definido aqui dentro das regras deontológicas. Essa sinergia, conseguir atingir esse resultado, com essa colaboração, tranquilo até aqui. Então você viu que aqui com essas palavrinhas aqui, outras que o professor acabou tirando aí, né? Mas a gente foi escrevendo no decorrer da aula, você percebeu que a gente consegue aqui praticamente resumir todos esses 13 incisos que tratam das regras deontológicas. Então é mais fácil você memorizar por palavra-chave, tá vendo? Do que querer memorizar todo o conteúdo de todos os incisos. Bom, conhecendo as regras deontológicas, nós podemos partir agora para os deveres, tá? Tranquilo até aqui? Os deveres estão definidos lá na seção 2. E estes são os principais deveres aplicáveis ao servidor do Poder Executivo Federal. Claro que aqui também eu trouxe de maneira resumida para ajudar você na sua memorização. Quais são aqui os principais deveres de maneira resumida? Tem que, olha só, o servidor tem que trabalhar. Por que ele tem que trabalhar? Porque ele tem que desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público que seja titular. Então, ele tem que desenvolver as suas atividades no tempo que é determinado. Tem que cumprir com os prazos. Ele tem que trabalhar bem, ele tem que trabalhar com proatividade. Então ele tem que exercer suas atribuições com rapidez, perfeição, rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços, pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar o famoso dano moral ao usuário. Então entende que ele tem que trabalhar com rapidez, ele tem que trabalhar com celeridade, ele tem que trabalhar com perfeição e rendimento, tem que trabalhar bem. É isso que o professor colocou aqui, ó. Tem que procurar evitar situações procrastinatórias, tem que ter proatividade. Você tá lá, ó, imagina que são 3 pessoas responsáveis pelo atendimento. E aí você está cumprindo com uma função administrativa que até pode esperar um pouquinho. E você percebeu que a fila aqui de atendimento está aumentando, poxa, deixa para fazer essa atividade administrativa depois. Vamos atender o próximo da fila aqui para diminuir a fila, compreende? Isso é trabalhar com proatividade. Tranquilo? Vamos lá então. Além do que, o servidor ele tem que agir com retidão. Como assim? Ele tem que ser probo, ele tem que ser reto, ele tem que ser leal, ele tem que ser justo. Ele tem que demonstrar toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de 2 opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Então ele tem que agir de maneira correta, de maneira justa, de maneira a se coadunar ao interesse público. O interesse particular não pode se sobrepor ao interesse público. É o contrário. É o interesse público que tem que se sobrepor ao interesse particular. Além do que, o servidor ele tem que ser transparente no exercício das suas atividades. Então ele não pode retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Então, se ele administra dinheiros públicos, por exemplo, ele não pode procrastinar sua prestação de contas que vai ser feita ao órgão de controle devido. Seja o Tribunal de Contas da União, seja algum Tribunal de Contas de município, seja algum Tribunal de Contas do Estado, seja algum órgão de controle interno, como uma Controladoria Geral da União, como uma Corregedoria ou algum outro órgão. Ele tem que ser transparente, ele não pode procrastinar, ele não pode agir de maneira vagarosa no que tange a essa prestação de contas. Então, por isso que ele deve ser transparente. Tá vendo? É mais fácil você memorizar por palavra-chave. Além do que, ele tem que ter uma boa comunicação, porque ele tem que tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Tem que ter cuidado com o cidadão.
O cidadão, se ele vai até a repartição pública, é porque ele precisa. Ele precisa. E a administração pública, ainda mais do que a iniciativa privada, tem que tratar o cidadão com excelência. Sabe por quê? Imagina o seguinte, na administração privada, quando você vai aqui na empresa comprar roupa e você é mal atendido, o que você fala? Nunca mais venho nessa loja. Eu vou na loja 2. Acabou. Legalzinho? Agora, no poder público, o cidadão tem essa opção? Não! Ele vai ter que ir lá naquela repartição. Ele não tem escolha, não tem concorrência. Então, mais do que nunca, a gente tem que aperfeiçoar o nosso processo de comunicação para que uma pessoa que eventualmente seja um analfabeto possa lhe entender, assim como uma pessoa que tenha um conhecimento técnico diferente, um advogado, ele consiga te entender também. Você tem que adequar a sua comunicação ao seu receptor para que a mensagem possa ser recebida. E o fato de você adequar a sua comunicação ao seu receptor, isso não fere a moralidade. Pelo contrário, isso demonstra a prática da moralidade, porque você está preocupado com a satisfação daquele cidadão, preocupado com a resolução do seu problema, e é algo que se espera por parte do servidor. Além do que, o servidor tem que agir de maneira ética. Como assim agir de maneira ética? Ele deve ter consciência de que o seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Então, ele tem que agir de acordo com o que a sociedade permite que ele faça. Entende como correto, entende como aceito, de acordo com o que as leis e normas determinam. Ele tem que tratar as pessoas com urbanidade e impessoalidade. Então, ele tem que tratar com urbanidade, ele tem que estar disponível para as pessoas. Você explicou uma vez para o cidadão, ele não entendeu, o que você vai fazer? Explicar de novo. Explica de novo, ele não entendeu, o que você vai fazer? Explicar com outras palavras. Ele não entendeu, você vai mandar ele embora? Não! Você tem que estar disponível para o cidadão. A razão de ser de você ocupar aquele cargo, estar lá para atender as pessoas, é atender as pessoas. Então esteja disponível para isso. Além do que, tem que ter atenção, tem que respeitar a capacidade e limitação individual de todos os usuários do serviço público. Ao fazer um atendimento, sei lá, com um despachante ali da área, com um advogado, em teoria, não vejo muitos problemas você utilizar um linguajar mais técnico. São pessoas que estão acostumadas a lidar com aqueles assuntos dentro do órgão público. Você vai falar de súmula, você vai falar de jurisprudência, você vai falar de coisa julgada, você vai falar de recurso administrativo. Provável que a pessoa entenda, né? Diferentemente de você falar dessa maneira com uma pessoa que, por exemplo, é um analfabeto. Ela provavelmente não vai entender o que você está ali dizendo para ele. Então você tem que adequar a sua comunicação para que realmente a mensagem possa ser recebida. Então, meu caro amigo, você tem que respeitar essas limitações individuais. Você não pode agir de maneira preconceituosa. Não importa se quem está sendo atendido ali por você é um branco, é uma pessoa negra, é uma pessoa amarela, um japonês, sei lá, coreano, americano, russo. Não interessa, né? Você vai praticar o que a lei determina. Entende? Você vai tratar as pessoas de maneira impessoal. Todas as pessoas você vai tratar de maneira cega, vamos dizer assim. Você não pode favorecer alguns e prejudicar outros. Não importa se é homem ou mulher, não importa se é jovem ou se é velho, não importa se é brasileiro ou se não é brasileiro, se é nato, se é naturalizado, não importa se é do partido político X, Y ou Z, não importa se é rico, pobre, não importa. Você tem que tratar todos com respeito, com educação, com decoro. Além do que, servidor, você tem que cumprir as ordens legais e exercer a representação. Isso quer dizer o quê? Que você tem que respeitar, você tem que obedecer às ordens que lhe são dadas. Você tem que ter respeito com a hierarquia.
Só que, é claro, ao receber uma ordem ilegal, ao se deparar com uma ilegalidade, você deve utilizar do seu direito de representação e comunicar à autoridade competente aquela situação que o fez representar, sem dúvida nenhuma. Então, ao mesmo tempo que você tem o dever de cumprir aqui com essas ordens, você tem o direito também de exercer a representação em situações que configurem um ilícito, uma falta administrativa. Além do que, servidor público, e aí está atrelado a isso, você tem que resistir às pressões dos superiores hierárquicos. Então, se seu chefe lhe forçar a tomar uma decisão, se um contratante, um cidadão, um contribuinte estiver lhe pressionando, você tem que aplicar a lei. Se as pessoas estão praticando ilegalidades, represente, mande comunicações aos órgãos competentes, delegacia de polícia, Ministério Público, corregedoria, chefia, enfim. Siga ali os trâmites legais indicados e adequados para que o bem comum possa ser atingido. Além do que, servidor, entenda que você deve zelar pelo interesse público. Veja que ocorre aqui uma extensão da vida pública, como o professor colocou aqui. E a gente já vai chegar lá. A vida privada acaba por ser uma extensão da vida pública. O professor colocou ainda, olha só, impessoalidade interna e com interessados. Quer dizer, você deve tratar todos de uma maneira impessoal. Não pode favorecer um e prejudicar outros. Tem que resistir às pressões do chefe, dos interessados, do cidadão. Outra coisa, servidor público tem direito a fazer greve? Em teoria, sim. Servidores das carreiras policiais, não. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso e chegou à conclusão que servidores das carreiras policiais não podem exercer o direito de greve. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas, como regra, sim, o servidor poderá exercer a greve, mas a greve ela deve ser exercida com limites. Nós temos que ter respeito à defesa da vida, à segurança coletiva. Então, exerça o seu direito de greve com moderação. Atenda a direitos básicos da sociedade, a determinações básicas da própria administração pública. Além do que, servidor, vá trabalhar todos os dias que esteja na sua escala. Como a gente viu, a sua ausência impacta em toda a máquina pública. Não falte. Isso causa prejuízos à administração pública. Se você se deparar com alguma irregularidade, comunique essa irregularidade. Comunique imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Uma lâmpada queimada, um piso solto, uma torneira que está vazando, comunique essas irregularidades para que sejam providenciada a correção disso. Seja organizado. Mantenha limpo o seu local de trabalho, mantenha em ordem. Siga os métodos adequados de organização e distribuição. E aí, hoje em dia, você tem até alguns tópicos que são cobrados em provas de concurso, como o 5S, que nos remete a essa ideia de manter o local limpo, manter o local em ordem, a limpeza, a organização. São 2 dos S's aqui que você estuda dentro do 5S. Então são assuntos que, tá vendo como você consegue relacionar diversos assuntos? Estudando ética, você consegue ver direito administrativo, você consegue ver administração de materiais, você consegue ver diversos tópicos. E essas coisas estão relacionadas. Estão relacionadas. Só que essas relações você vai enxergando conforme você vai tendo bagagem de estudo. Quanto mais você estuda, mais você vai formando esse conhecimento orgânico. Tá bom? Vamos seguir, olha só. Servidor, você tem que estar atualizado quanto às suas funções. Saindo novas leis, saindo novas normas, novas regulamentações, novas tecnologias. Você tem que estar antenado quanto a isso. Você tem que usar as roupas adequadas para o exercício do cargo. Isso não quer dizer ir trabalhar de terno todo dia,
mas também não quer dizer você poder ir trabalhar de uma maneira mais relapsa. Você tem que obedecer à lei, obedecer às ordens, exerça as prerrogativas funcionais com moderação. Então, não abuse do poder, não vá além do que é necessário, não exerça a força ou as prerrogativas aqui de uma maneira abusiva, de uma maneira a praticar uma advocacia administrativa, de uma maneira a você satisfazer um sentimento ou um interesse pessoal. Não deixe o interesse pessoal se sobrepor ao interesse público. O interesse público sempre deverá prevalecer. Você tem o dever de disseminar o código de ética, de falar para todos os conceitos aqui previstos. Então tá vendo como é mais fácil estudar assim, ó? Tá vendo? A gente praticamente, ó, em quantos slides, ó? Pegamos um slide para deontológicas, um slide para deveres. Então em 2 slides a gente já viu as regras deontológicas dos deveres. Agora eu vou dar uma acelerada aqui que o nosso tempo vai se esgotando, tá bom? Mas depois você, repito, pegue o material lá no site do Qualis Concursos. E aí você vai ler o material, vai assistir a aula do professor, vai ler o material, você vai ver que vai ajudar muito na memorização, tá bom? Quiser ir anotar, quiser dar print aí na tela, deixa eu até deixar limpo aqui para você, para ajudar você aí na sua preparação, tá bom? Vamos lá. Vedações. As vedações são as proibições, que depois você vai dar uma lida aí no material também. Isso está lá a partir da seção 3, a partir do inciso 15. Então, do inciso 15 em diante. Servidor, você é proibido de abusar do cargo. Ao mesmo tempo que você tem que exercer, presta atenção, é um dever você exercer as prerrogativas do cargo com moderação, ao mesmo tempo é uma vedação você abusar do cargo. Você não pode ser fofoqueiro, sair falando mal de outras pessoas, de cidadãos. Preserve a imagem dessas pessoas. Você não deve concordar com uma infração ética ou uma infração administrativa. Tem que representar contra aquela pessoa, tem que corrigir o erro. Não pode concordar com o erro ou infração ética. Não pode ficar dificultando o exercício regular de direito. Tem que facilitar o exercício do direito das pessoas e não procrastinar. Então, é uma vedação procrastinar ou dificultar exercício de direitos. Você também não pode deixar de utilizar os avanços tecnológicos ou científicos no exercício do seu mister, no exercício das suas atividades. Tem que empregar, sim, essas inovações no dia a dia, de maneira a nós atingirmos cada vez mais a eficiência. Só que aí, é claro, eu vou fazer até um asterisco aqui, porque dentro da administração pública existem umas certas limitações. Né? Você acha que usar um sistema é mais prático do que usar um outro sistema, só que na verdade aquele sistema é o oficial. Não é bem assim, né? Você tem que seguir ali os ditames do poder público. Então, se ele está dizendo usa esse sistema, você vai usar aquele sistema. Agora, é claro, você pode até enviar como uma sugestão que seja utilizado outro, enfim. Mas você tem que tomar um certo cuidado com isso daqui. Mas você não pode deixar de usar os avanços científicos e tecnológicos. Né? Por exemplo, você tem que controlar algumas informações. Em vez de você controlar no papel, à mão, né? Poxa vida, usa lá o computador, usa uma tabelinha de Excel, sei lá, um Access para controlar isso. Então, é usar os avanços tecnológicos, tá bom? É proibido ser parcial, é proibido você favorecer uma pessoa e prejudicar a outra. Você é proibido de receber vantagens indevidas. Pelo exercício da sua função, você vai receber o subsídio, a remuneração e algumas vantagens e gratificações que eventualmente possam ser pagas, né, algumas indenizações, mas você não pode ficar recebendo presentinhos por aí, você não pode ficar recebendo comissões por aí, você não pode ficar mudando o teor de documentos que devam ser encaminhados para providências, né? Inclusive isso, a depender de como acontecer, pode até configurar um crime, né? Então você não pode ficar modificando documentos, mantenha os documentos como estão ali. Você tem que trabalhar com a verdade, você é proibido de mentir. Você não pode ficar pegando estagiário para ficar cumprindo com atividades particulares durante o horário de trabalho. Você não pode ficar desviando os servidores públicos das suas funções. Você não pode ficar retirando coisas da repartição sem autorização. Então, qualquer que seja um livro, seja um documento, seja um bem, você não pode retirar da repartição se você não tiver autorização para isso. Você não pode ficar usando informações que você tem acesso pelo exercício do cargo, informações privilegiadas, para favorecer a você mesmo ou para favorecer outra pessoa. Você não pode vir trabalhar bêbado, meu amigo.
tá bom? Ou ainda, mesmo que fora do trabalho, você não pode ficar bêbado habitualmente. Uma vez ou outra, tudo bem, acontece, né? Perder o controle, mas não vai poder ficar bêbado ali habitualmente. É isso que é uma vedação contida no código de ética aqui. É como eu falei, a vida privada acaba tendo umas certas extensões ali, da vida pública. Servidor, você não pode ligar o seu nome ou dar concurso a instituições que não sejam corretas, que não sejam justas, que não sejam éticas. Não ligue o seu nome a atividades profissionais aéticas ou que sejam empreendimentos de cunho duvidoso. Então dá para o servidor se filiar ao PCC? Não, não pode, tá certo? Ele não pode exercer essas atividades ou estar ligados a empreendimentos de cunho duvidoso, empreendimentos ilícitos, tá bom? Então, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre as comissões de ética. Quem que deve ter comissão de ética? De acordo com o Código de Ética, tanto os órgãos e entidades da administração direta, e aí na direta nós temos lá aqui, no nosso caso a União, né, porque estados e Distrito Federal e municípios, não nos interessa aqui, uma vez que nós estamos estudando o Código de Ética do Servidor Público Federal. Então, a administração direta da União, Polícia Federal, que mais? Vamos ver aqui Departamento Penitenciário Federal, além disso, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, enfim, órgãos da administração direta da União deverão ter comissões de ética, como também entidades aqui da administração indireta, autárquica e fundacional. Então, quer dizer, principalmente aquelas entidades de direito público. Então, aqui da indireta, as autarquias e as fundações também deverão ter comissões de ética. Então, dica para a prova, aquelas entidades que são reguladas pelo direito público, tá? Deverão ter comissões de ética, tá? E também aí órgãos e entidades que exerçam atribuições delegadas pelo poder público. Então, se você tiver lá uma sociedade de economia mista, uma empresa pública que recebe, que presta serviços públicos, aí nesse caso eles vão ter que ter uma comissão de ética, compreende? Então, é essa a ideia, que a gente tem que analisar a natureza da atividade que é exercida e o regramento que é aplicável a ela para verificar a necessidade de ter aqui uma comissão de ética ou não, tá? Bom, além do que, essa comissão de ética ela vai ter que ter algumas funções a exercer. E quais serão as atividades, quais serão as funções exercidas pela comissão de ética? A comissão de ética ela vai ter que orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Então vai orientar sobre os procedimentos éticos, tá? Aconselhar as pessoas quando elas tiverem dúvidas. Ela vai conhecer concretamente de imputação de procedimento suscetível de censura. Quer dizer, a censura é a única penalidade que é aplicável ao servidor pela comissão de ética. Então, entenda isso. A única penalidade que a comissão de ética aplica é a censura. É como se fosse um puxão de orelha por escrito, vamos dizer assim, tá? Então veja que comissão de ética não aplica demissão, não aplica suspensão, tá bom? A única penalidade que ela aplica é a censura. Então, logicamente, compete à comissão de ética conhecer do procedimento e aplicar aí a censura ao servidor. Ainda é uma competência da comissão de ética fornecer informações, tá? Fornecer informações sobre a vida funcional daquele servidor, para o efeito de trazer informações para eventuais promoções ou ainda para procedimentos próprios da carreira do servidor. Então, fornecer informações referente à vida do servidor. Se é um servidor ético ou não, se já foi aplicada alguma censura a ele ou não, e assim por diante. Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. Penalidade aplicável por comissão de ética é a censura. E aí, para aplicar essa censura, tem que ter uma fundamentação que vai constar onde? Em um parecer. Esse parecer é assinado por todos os integrantes da comissão de ética e a pessoa que está sendo ali penalizada vai ter que dar o seu ciente, ela vai ter ciência que ela está sofrendo essa penalidade de censura. Bom, você viu que não é um bicho de 7 cabeças, dá sim para você gabaritar esse tema em prova.
desde que você leia com carinho, desde que você leia com atenção. Viu como fica muito mais simples você estudar dessa maneira? Estudar por essas palavras-chave, principalmente esse tipo de disciplina, fica mais fácil. Você viu que não é uma disciplina de outro mundo, dá sim para você gabaritar em prova, desde que você tenha atenção a tudo isso que o professor explicou, tá bom? É isso, agora você vai ter que fazer o quê? Bastante exercício, treina para você ficar bom nesse tema, tá? Agora, para a gente encerrar aqui esse bloco de aulas, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, gostou da aula, dá um joinha, é isso que vai ajudar o canal a crescer ainda mais, tá certo? E continuar ajudando cada vez mais pessoas como você aí. É isso aí. Gostou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Fala se você gostou, se você não gostou. Sugira temas aqui para que sejam abordados em eventos, para que sejam abordados aqui durante os vídeos do canal. A sua opinião aqui no Qualis Concurso, ela vale muito, meu amigo. Aqui ela vale, tá certo? A gente quer fazer aí o melhor produto para ajudar você na sua preparação, a melhor solução para ajudar você na realização do seu sonho. Então, aproveita isso aí que está à sua disposição, indica aí, dá as suas sugestões, diga os temas que você quer ver nos próximos eventos. É isso. Agora, eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Até mais!